Fala, fião! Tá bom? Agora mais um bate-papo aqui com um amigo de longa data. Fizemos a mesma faculdade, né? E, de novo, estou construindo aqui, FEICOM 2025. Paulo, obrigado. É um prazer. Um prazer estar aqui junto. Uma parceria aí de Valeu. bastante tempo aí. Que eu comecei com seu pai, né? Sim, Assim, sim. depois que você embarcou na construtora. Mas, Paulo, faz um favor. Conta um pouquinho sobre você, da história, para o pessoal aqui, nosso Legal. aqui, saber. Bom, a gente estava falando disso agora mesmo, É. né? Eu venho da área de tecnologia, então trabalhei aí 20 anos com tecnologia. Depois de muito aeroporto, muito avião, longe da família, a gente acabei transicionando para a construção civil. Foi uma mudança muito legal, porque a construção civil ela é carente de tecnologia. É. Né? Então, a gente veio com essa ideia de trazer um pouco de tecnologia. Então, nossa empresa, eu estou há 5, 6 anos na empresa, mas a empresa tem 30 anos, né? A Hope Ribeiro tem 30 anos, em Santo André, com histórico de construir todo tipo de coisa. Desde hotel, hangar de avião, igreja, escola, prédios residenciais e prédios comerciais, mas o foco sempre foi no residencial. Então, aí de uns 6 anos para cá, a gente começou a reestruturar a empresa para intensificar a quantidade de empreendimentos lançados, etc. E, de novo, usando muita tecnologia. Né? Então, já vai fazer uns 3, 4 anos que eu estou na direção da empresa, buscando essa nova orientação. Né? Então, a gente sai de um cenário exclusivamente trabalhar com investidor, um empreendimento por vez, acabava um, começava outro, bem conservador, e vai para um cenário hoje a gente está com 5 empreendimentos em execução, já 2 na fase de entrega, mas trabalhando com o consumidor final, não só com o investidor. Né? E, naturalmente, com tudo isso, é a preocupação com qualidade, com o que você Sim. entrega, com as questões de pós-obra, assistência técnica. Né? Então, eu acho que não poderia fazer mais sentido a nossa parceria do que no cenário atual. Né? Então, essa é mais ou menos a história. Até porque você pegou pós a norma de desempenho. Seu pai pegou a inserção da norma de desempenho e agora a norma de garantia. Agora você pegou a norma de garantia. Aí pega mais pesado, né? Exato. Não, e é curioso porque nunca foi uma preocupação. Acho que a construção civil ela tem muito disso, né? De você simplesmente ir lá e construir. A gente está cansado de ver. A gente concorre com aqueles empreendimentos sem condomínio na nossa região, que tem bastante, e a gente vê que os caras simplesmente constroem. Lá na frente vê o que dá. Se alguém reclamar, corre atrás, etc. Então, a gente fez assim no passado. Né? Não dá como para dizer que não. Mas hoje sim tem uma preocupação que vem desde o projeto, ajustar projeto. Então, até quando você fala, vou fazer uma laje aqui com piso acabado. Não, mas calma aí. A questão da atenuação, etc. Então, essa preocupação é uma preocupação bem latente e a gente tem ela desde a concepção do projeto até depois, naturalmente, a execução. Né? Inclusive, validar que isso está ok. Mesmo porque hoje, se você usa banco, o próprio banco exige muita coisa. Exato. Sim. Foi bem essa. Você pegou a parte mais fácil, eu acho. Já pegou o paizão já, o Maurão, um abraço pra você, Mauro. O grande corintiano, né? Grande corintiano. Tá feliz. Mas tem estamos dias numa felizes fase boa. e dias tristes. Estamos numa fase boa, vai, digamos assim. Estamos numa fase boa, não estamos chorando muito. Não, mas tá feliz. Então, tá bom. Feliz. A linha de ataque lá tá funcionando. Tá. Não dá pra reclamar, né? Não. E ele tá bem? Tá bem, graças a Deus. Bem. Tá lá trabalhando. Tá. A gente tem essa... Eu aprendi com ele, né? Então não tem como... Eu falei que larguei a área de tecnologia porque trabalhava demais. Essa eu aprendi com ele. Tá lá firme e forte, já passando dos 70, mas todo dia lá, sábado, domingo, feriado. Em casa é a mesma coisa. E essa, entre outras, que garante a entrega. No fim das contas, não tem como dizer que não. A gente fala de implantar tecnologia, de fazer coisa nova, de fazer diferente, de buscar maneiras diferentes de fazer, mas a base é sólida. Essa acho que é a grande diferença, a gente tem que reconhecer todo dia, e o que a gente está fazendo aqui é crescer o prédio em cima de uma base muito bem feita. Né? Então, eu agradeço por ter tido por terem já deixado esse alicerce lá. Não, mas o seu pai sempre teve muito cuidado nas coisas. Você foi muito criterioso. E esse é o desafio. Você, quando faz um empreendimento, você consegue estar muito próximo dele. E essa sempre foi a nossa realidade, até a minha realidade, até pouco tempo atrás. A gente estava todo dia na obra, acompanhando, vendo o cara quebrar o tijolo, o bloco do jeito errado, deixando sujeira, pegando no pé do pessoal. Então, legal, assim, isso garante
a entrega, Sim. garante a entrega. A hora que você escala um pouquinho, você já não está lá todo... Por mais que você esteja todo dia na obra, você vai estar um dia em cada obra. Essa é a nossa realidade hoje. 5 obras, cada dia da semana, está Mas em eu uma. adorava ir na obra com o seu pai, sabe? Porque sabe limpa. A obra limpa. E ele sabe tudo o que está acontecendo, cada detalhe. Hoje, se eu falar, faz uns 3 anos que ele não vai na obra. Ah, é? A gente assumia essa parte e agora a gente está nessa fase de se afastar também um pouquinho da obra e delegar a parte dessas tarefas. Por isso que eu falei, esse é o grande desafio, de você crescer de maneira estruturada, garantindo que tem alguém lá cuidando do negócio e não estão deixando... E como é que está sendo feita essa transição aí de legado de passar do pai para o filho? Cara, acho que o mais difícil de você achar numa transição, seja de pai para filho ou para um funcionário, seja o que for, é a questão da responsabilidade, iniciativa. Isso a gente tem igual. Ele me ensinou, a gente faz igual. Então, isso é tranquilo. Te garante que você vai estar preocupado e vai estar correndo atrás. Pode fazer errado, mas você aprende. Aprende, faz errado um dia, no outro dia acerta. Tá? Então tem sido bem leve, bem tranquilo. O meu pai sabia que ele deixava, eu falei assim, se vai perder pouco, eu deixo ele fazer a cagada. Se vai perder muito, eu já não deixo. Não, ele deixa. Meu pai é incrível, ele realmente confia e fala, não, vai lá, vai fazendo, toca isso pra você, já não faço mais. Então a transição é mais ou menos assim, tá fazendo? Não faço mais, e assim foi uma coisinha de cada vez. Aí tinha coisa que eu falava assim, olha, não dá. Eles faziam tudo. Tudo, trabalhava lá de 14, 16 horas. Eu brinco que por dia. Herói, é empresa de herói, porque assim, tem um herói lá que é o dono. Sim. O cara faz do RH, pagamento, faz toda a gestão financeira, fiscal, de gestão do pessoal, da coisa, de compra de produto, de venda, é herói, o cara conseguia fazer tudo. Você não escala. A grande dificuldade é essa. Escala. E a hora que você escala, entra a história de banco, hoje o dinheiro está caro, está difícil de conseguir, as exigências são altas. Você tem que ter um nível de orquestração ali, de governança legal, senão não funciona. Então, a transição, ok, né? E agora a gente está nessa parte de criar processo. Então, ajustando o processo aqui, ajustando o processo, tanto na parte de qualidade, né? Desenho, qualidade, a parte técnica, quanto na parte administrativa, né? Então, e é legal, porque essa feira aqui tem muitos parceiros. Tem. Desde software, insumo, máquina... Equipamento. Tudo. Então, assim, a gente consegue navegar um pouquinho de cada... E aí você senta, conversa, descobre que dá para ajustar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tá pronto. Não, tem muito aqui, equipamento, por exemplo, aqui para a alvenaria tem aqui uma do lado, aqui para obra, um abraço ali pro Lázaro. Cara, o equipamento dele para alvenaria dá uma baita produtividade. Então, esse é outro ponto também que está fazendo parte dessa mudança. Mão de obra própria. Vivemos com mão de obra terceirizada a vida toda. E agora vocês estão coisando a sua mão de obra. Hoje, a minha opinião tem que ter. Se você quiser ter uma mão de obra de qualidade, que vai estar lá, que veste a camisa da empresa, que segue nessa orientação, nos valores que a gente tem de qualidade, de entrega, de se preocupar com o cliente final, você tem que ter mão de obra, senão tá ferrado. Não funciona. Talvez você paga muito caro, mas aí não fecha a conta, então quer dizer, aí não tem obra, né? Mas então a gente está migrando um pouquinho para isso. Então essa parte de ferramental, que é uma preocupação que a gente praticamente nunca teve, hoje agora tem você já tem, né? Porque tem que guardar, manter... O cara não toma conta, não limpa depois que usou. Melhorar, ver se funciona direito, se não funciona a produtividade, medir produtividade com a ferramenta A, com a ferramenta B. Então, tudo isso é novo. Estamos aí aprendendo. Não, mas tem bastante case hoje na literatura, bastante coisa que eu acho que vocês conseguem pegar e errar menos. Errar a gente vai. Errar a gente erra. Agora errar menos que é importante. Sim, e errando a gente aprende melhor. Porque você não esquece. Aprender só lendo é mais difícil, mas na hora que você quebra a cara ali, você vê que no dia a dia aquilo não funciona direito, você fala, bom, não farei de novo, né? Que tem, né? Tem gente que gosta de errar 2, 3 vezes do mesmo jeito, né? Pra ter certeza que tá errando, né? Bom, tem gente que tem gosto pra tudo. Eu não tenho muito esse gosto, não. Não, também não. Eu prefiro aprender vendo o erro dos outros, porque eu mesmo errando dói menos. É fato. Putz, mas faz parte. E as obras, como é que tá tocando agora com essa dificuldade de mão de obra que você falou? Você está formando a mão de obra e está com dificuldade. Sim. Hoje eu tenho 2 obras com mão de obra terceirizada
Como eu estou iniciando, ainda com contenção, então não dá nem para contar muito. E estou com mão de obra própria para a estrutura num primeiro momento, né? Desafiador. Eu acho que hoje é mais fácil ter a equipe, cuidar da equipe e cuidar dos interesses da equipe, mesmo que eventualmente você tenha que fazer um alojamento, que seria um caso mais extremo, do que gerenciar uma mão de obra terceirizada que não trabalha alinhada contigo. Né? Porque a mão de obra terceirizada você não tem controle em cima da mão de obra em si, da pessoa, do funcionário que está lá na ponta, você não consegue proporcionar condições melhores para ele, porque você depende da terceirizada fazer isso. Né? Se você deixa de fazer, também às vezes não fecha a conta. Então, acho que tem sido uma trajetória interessante de migrar para mão de obra própria. Mas sim desafiador porque a gente nunca fez. Eu não tinha RH. Então, tem que criar RH, ferramenta de RH, processo de RH. KPI, né? De RH. Tudo. Quer dizer, se quiser fazer direito e cuidar bem dos seus funcionários, tem que fazer. Ao mesmo tempo, tem um aspecto muito legal da mão de obra própria, e vocês são especialistas nisso, porque eu sei que vocês cuidam bem da turma lá. Sim. Eu já fui lá comer feijoada, sei como é que é. É justamente você ter a chance de ter o pessoal lá na ponta, na obra, trabalhando do mesmo jeito que a gente gosta de trabalhar. Com o mesmo pensamento, tendo acesso a condições melhores de trabalho, um benefício financeiro, sei lá. Você consegue fazer. Por mais que exista um aprendizado, uma curva até você conseguir entregar isso para o funcionário. Você consegue fazer para o funcionário. Você consegue. Você consegue defender ele. Porque o terceirizado é muito difícil. Acontece do cara chegar em mim e falar assim, pô, meu cara não pagou meu vale transporte. Mas você pagou o cara o vale transporte. Então assim, tem sido uma transição interessante. Acho que não é para toda a obra. É até legal você ter as duas coisas rodando para você conseguir mensurar, até balizar. E repor, né? Deu errado a mão de obra própria. Aqui eu tenho um terceiro na agulha que eu consigo colocar, né? A gente está mesclando, inclusive, a alvenaria vai ser feita por um terceiro. Que tocou uma obra para a gente foi super bem. E a estrutura está sendo feita por equipe própria. Então a gente ainda vai começar a entender melhor essa interface do terceiro. Como é que está o rendimento, um pavimento de estrutura e vem a alvenaria atrás ou não? Eu estou no comecinho ainda, eles vão entrar no subsolo só enquanto sai do primeiro tipo, né? Mas a gente tocou 2 obras agora, uma de estrutural, alvenaria estrutural, aí não tem o que fazer, a gente até tentou conversar para comprar o cerâmico, não tinha, porque eram 19 pavimentos, aí é muito a resistência alto, era altíssima, acabou fazendo de concreto. Mas o outro eu consegui ficar 3 andares atrás. Entre 4 e 3 andares, que é mais ou menos o tempo de remover o rescoramento, né? Então foi super bem. Isso economiza em proteção coletiva, me permite subir o gesso junto, subir contrapiso, subir reboco, subir tudo junto. E a gente conseguiu um tempo muito legal. Tanto que agora na fase final, a gente teve uns problemas com fachada, e eu estou conseguindo entregar a obra no prazo ainda. Pô, legal. Porque lá no começo, realmente, a gente correu bem. E a ideia é seguir nessa mesma linha, nessa obra que vai entrar daqui a pouco na vedação também. Que sempre assim, querendo ou não, a tocada da obra tem que ser... Você não pode... É aquela coisa assim, perder... Você não pode perder noite com a esposa, entendeu? Porque ela não volta. Eu falo com a minha amor, você não pode perder noite. Porque senão não adianta, não vou recuperar. Entendeu? Porque daí na próxima noite é outra noite. Entendeu? Não pode... Então, a construção civil tem que ser pauleira, todo dia. Se perder um dia, é dia perdido. Você não consegue repor. Tinha o Alaor da Frata, Alor Frata. Ele falava pra gente assim, você não pode entrar num andar e não ter um cara trabalhando. Cada metro quadrado tem que ter alguém fazendo alguma coisa, não importa o quê. É cliente nosso também. Ó. Sim, E o Alaor, quando o Alaor também... Eu também fui o primeiro que... Dentro da empresa foi o primeiro que vendeu pra Frata. Alaor, um parceiraço. Muito gente boa ele. A gente nunca conseguiu construir junto, mas hoje a gente projeta pra Frata. Então a divisão de arquitetura do nosso escritório, a PR Arquitetura, né? Legal. Projeta pra Frata e outras incorporadoras. A gente também expandir um pouquinho o leque na parte de arquitetura. E o Alaor, o cara sumidade, super inteligente, acha solução para tudo. E a gente sempre que pode senta para bater um papo. Faz anos que eu não vejo ele. Putz, faz tempo mesmo. Tá super bem, escritório novo. Vale a pena, vai lá visitar o Alaor, porque... Eu não preciso dar um pulo visitar vocês lá. Vá. A gente marca todo mundo junto, almoça junto. Mas ele tinha essa abordagem de tem que ter alguém trabalhando. Não pode estar parado, não pode ter 1 metro quadrado ali sem ninguém, porque você está atrasando sua obra, né? E a gente sempre lembra disso. Ele foi o primeiro cara que provocou a gente com esse negócio, porque a gente realmente era devagar. E falta de planejamento. Porque o bloco
Outro dia eu te liguei, né? Falei, pô, eu preciso de bloco. Pra quando? Ah, semana que vem. Pô, não Aí é você assim mata que funciona. ela. Então, a questão do planejamento, ela entra nessa hora. Né? Então, planejar insumo. Então, a gente entrou com a engenheira de planejamento, que desenha essa cadência de andamento da obra. Uma ferramenta que te diz quanto tempo antes de executar certa tarefa você precisa botar o insumo. Sim. Não que esteja tudo rodando 100%, mas já melhora. devagarzinho a gente vai ajustando. Então... Não, melhor. Se você conseguir... Aí tudo que você mensura, você consegue melhorar. Né? Sim, você consegue analisar e analisando você consegue melhorar. Mas se não mensurar, esquece. Esquece que daí vai ser... Exato. Chutômetro. E não vai rolar. A gente, hoje com o advento da IA e tantas ferramentas estatísticas e etc., eu lido muito com a parte de incorporação também, né? E num evento, eles falavam sobre uso da informação, da inteligência para você lançar um novo empreendimento. Isso faz muito sentido hoje. E você tem muita informação. Então, tá muito fácil. Se você lançar um negócio que não vai vender, porque você quis fazer do jeito errado. Então, no meio da palestra, lá estava com um parceiraço nosso, a VMV, que faz a consultoria para a parte comercial, pessoal de Belo Horizonte. E o cara ali falando sobre inteligência, um outro palestrante, numa outra empresa, falou assim, pessoal, isso tudo é muito bom, mas tem uma coisa que vocês precisam fazer. Confiar no instinto do incorporador. Aí, a gente falando de inteligência. Pô, é judia, né? O instinto conta, ele tá ali, sim. ele é um componente do negócio. Mas hoje, com tanta informação que você tem... Não, dá para fazer análises muito melhor. E na construção civil é muito fácil você mensurar rendimento, tudo. É fácil, literalmente. Tem softwares super baratos hoje que com o celular você tá ali na obra lançando... E ele te dá, cadê? Você está produzindo X metros de alvenaria por dia. Não, hoje tem de realidade aumentada, que se o cara põe o celular e foi como é que tem que ficar a parede, a hidráulica, a elétrica, tudo certinho. É assim, realidade aumentada, é o Pokémon da construção civil ali. Então o cara hoje que está entrando na construção civil, hoje já construiu a casinha, construiu o predinho, ele consegue ter acesso a esse tipo de coisa hoje por um custo baixo. Então, assim, não é mais um benefício das grandes construtoras. Não. Então tem sido, de novo, tem sido legal, assim, toda essa transição. O próprio BIM, né, que você consegue fazer, tem softwares que você consegue trabalhar em BIM. Sim. É bem mais barato, bem mais fácil, né? A questão é você ter as informações. Esse sempre foi. Eu implementei 3 RPs dentro da fábrica. Eu sei o quanto dói, entendeu? E mais agora eu tô no 4º CRM. Ah, meu Deus. Então, Então, eu sei o quanto dói o erro do banco de dados. Sim. O principal é o banco de dados. Se o banco de dados estiver arrumadinho, bonitinho, tudo alinhadinho, certinho, você pode colocar qualquer RP, qualquer software, qualquer analisador, o que for, roda. O dado errado... Esse é o cuidado. Né? A gente tem um software de gestão de canteiro hoje que dá toda a visão de tudo que está acontecendo, com foto. Então, quer dizer, a pessoa ela entrou num ambiente, tem um QR Code na parede, ela vai lá, escaneia o QR Code, ali diz, esse apartamento vai receber X metros de reboco, vai receber X... a alvenaria desse... os projetos vão estar ali anexos também. Sim. Então, o acompanhamento é simples. Mais fácil. Desde que seja bem feito, naturalmente. Se seja feito, o engenheiro saia do Feito escritório e analise e veja lá, né? Então, então, hoje uma medição de obra, para mim é muito simples. Eu, do lado administrativo, é tão simples quanto entrar numa ferramenta, ver a linha, ele me diz os apartamentos, quantos metros produziu por apartamento, clico tudo do OK, dou um outro OK, vai para o meu RP, a medição, já sai o boletim de medição para o meu fornecedor emitir a nota. Então, tecnologia. Sim. Mas com informação de qualidade, isso é fato, tem que ter. Senão, e organizada. Sim. Organizada. Porque a grande dificuldade, eu não sei, eu tive muito, e todo mundo que eu falo que fez essa implementação ou substituição de RP, fala, tem que estar organizado, coisa que senão é ferro. Não vai. Não adianta, vai ser pior, é melhor trabalhar em planilha do que botar o RP. De fato, eu na época de TI acompanho a implantação de SAP em alguns clientes, né? Sim. Então, qualquer coisa que eu pego hoje é fácil. Aí você... Porque o SAP era era sofrido, sofrido, mas é um misto pesado, né? Caro. Se você errar o alvo, você vai errar com muita força. Muita. Eu vi o SAP para implementar, até era
era o que eu queria, mas o... Não, ele é muito caro. E hoje, sem querer fazer propaganda, a gente usa CIENGE. É algo extremamente focado no nosso segmento. No seu segmento, assim, para você que é consultor e incorporadora, para eu fábrica não. A indústria não tem jeito, você fica na mão de softwares. Sim. Mas a gente, o CIENGE é pé na mão na roda para você. Super fácil, hoje integra com tudo também, então tem sido bem legal. Assim, de novo, tudo que a gente vem fazendo vem sendo muito bem pensado, nada sendo feito assim nas coxas, largado e tal. Então, desde a decisão de um novo fornecedor, como um dia a City entrou e ficou, a gente hoje tem um critério, um crivo muito grande para decidir quem vai ser o nosso próximo fornecedor, seja do que for, mão de obra, material, para que ele entre e fique também. Sim. A gente não quer... Isso é parceria boa. Isso é parceria boa, dos dois ganham. Agora se vai, assim, qualquer... que acontece muito aqui. Cara, custando, não sei o quê, o caminhão não consegue descarregar, pelo amor de Deus, assim, aí você chega na obra do cara, fala assim, irmão, vamos fazer o seguinte, primeiro limpa o caminho, prepara o local certinho, bonitinho para o caminhão parar, porque senão eu não vou conseguir prestar o serviço e o atendimento que você merece. Então tem clientes que não... que falam, não, foda-se, vem aqui, descarrega, vai de qualquer jeito. Sim. E a gente tem clientes como vocês que não, tá aqui, tá legal, bacana. Essa vai ter dificuldade. Seu pai me jogou numas já, que eram as ribanceiras. Não, beleza, a gente deu jeito. O Tito era baita descida, o Parque Araguaia era descida. Então assim, aí eu peguei, levava calço grande, eu não sei o que fazia, mas entregava. Sim. Mas pelo menos tinha aquela conversa, o alinhamento. Diferentemente do que eu vejo em alguns casos, que o cara fala, não, vem cá e se vira, e daí não é parceria. Aí eu também vou me restringir no direito de não querer fornecer para o cara, né? Sim. Não, e esse cara não vai te pedir pro resto da vida. Ele vai fazer leilão cada obra que você entrar. Então, assim, a relação eu dou mais desconto para vocês que estão parceiro há mais tempo, porque pros caras assim, viu? Mas essa é a relação positiva, né? A gente, graças a Deus, tem cruzado com muita gente legal no caminho, sabe? E muita gente da nossa região também, eu valorizo bastante. Assim, bloco não tem jeito. A gente vai ter que buscar o bloco de qualidade lá na City, porque é lá que tem. Né? Na nossa região, realmente, hoje não tem nada nem comparável do mesmo produto. Mas sempre que a gente pode, a gente vai chamar um distribuidor da região, espaçador metálico, plástico, são empresas da região. Se pudesse da nossa cidade, melhor ainda. E o ABC é, super rico. Animal. É super rico. Adoro lá. A gente tem todo tipo de fornecedor, muitas inclusive indústrias na região. Sim. Eu morei durante a faculdade, 5 anos em São Bernardo, depois eu fui para São Paulo, depois voltei para o interior, aí quando eu casei fiquei em São Caetano, mas sempre ali. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. Então, eu só fui conhecer isso depois que eu mudei de área, né? Porque eu só viajava antigamente. Não, a ABC tem coisa pra caramba. Tem muita coisa legal, coisa legal. E um mercado muito bom, tanto que a gente hoje não sai de Santo André. A gente está tão restrito que a gente está escolhendo até os bairros em Santo André. Então hoje a gente está em 3 bairros, né? E a tendência é ficar por ali, na região central. Tem mercado, tem interesse. Está crescendo. Está crescendo, tem concorrência também. Sabe, tem empresas muito legais em Santo André, assim. Empresas que a gente admira, inclusive, e olha, você vê, o cara tá fazendo um negócio legal, a gente toma até como exemplo, né? A própria Patriani tá lá. A Patriani, sim. É nossa vizinha ali de escritório. E outras tantas, Scala, F. Bonano, Braido, Frata. A Frata, isso para citar algumas. Assim. Então tem outros que a gente está projetando, o Nilson com a VBI, que tá entrando lá em Santo André também. Assim, são parcerias legais, inclusive, não só com fornecedores, mas com as outras empresas. Então, Santo André está um lugar super legal de trabalhar hoje. Assim, você mal vê os outros como concorrentes, sabe? Você acaba vendo mais como um parceiro. É aquela coisa, não é? É co-competição. Exato. Cooperação com competição. Exato. Aconteceu um negócio curioso. Foi um desastre, na verdade, mas com a chuva que deu segunda-feira passada em Santo André, uma obra da F. Bonano, vizinha da nossa, né? Encheu d'água. Eu não fiquei sabendo. Cara, encheu. Um desastre, cobriu a PC e tal. E isso aconteceu com a gente no passado já, na obra do prédio onde é nosso escritório hoje, o HR Basso. Também encheu, lá subiu uns 5 metros de água dentro da escavação. Tinha 12 metros de profundidade, eram 4 subsolos.
E aconteceu isso com eles, pô. E a gente tá de muro, só que o nosso terreno é muito mais alto que o deles. Entendi. Eu liguei pro Adriano, um dos proprietários lá, pessoal super gente boa. Falei com o Jean, sócio dele. E falei, cara, o que você precisar. Então, assim, é nessa hora que faz a diferença. Não é só com o fornecedor, né? Entre nós, assim, tenho certeza que se tivesse acontecido, ele seria o primeiro a falar, não, joga a mangueira aqui no meu terreno e resolve e tal. Então, não tenho do que reclamar, Constant. Tá? Não. O ABC é legal dá até gosto. É legal pra caramba. Sair de TI com gosto. tá realmente... Tem sido uma trajetória, uma transição. E pior que você fez legal. pior não, melhor pra você, mas você fez uma trajetória oposta do que normalmente eu vejo. Porque o pessoal tá saindo, todo mundo pra TI, né? Porque estão pagando uma grana, TI tá... Sempre foi, né? Sempre foi uma área boa. Eu não posso reclamar, não. Eu tive um sucesso legal, tive uma trajetória assim, de muito resultado na área de TI. Trabalhei com grandes clientes no Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile. Isso foi muito legal, cresci muito nesse período. Eu lembro que você viajava pra caralho. Mas era muita viagem, né? Então, aí no fim das contas, falei, quer saber? Você fazia mais implementação de SP ou mais... Não, sabe? Eu falo de SAP porque eu era de infra, né? Eu era rede, então assim, eu te acompanhava e estava junto, e vivia o drama do nosso cliente, e tudo é culpa da rede, no fim das contas, né? Então a gente... Mais ou menos, é só o cara comprar direito o Katsu do... Mas a gente vivia. Comprar e instalar direito o Katsu. E ter redundância. Tudo isso, mas no fim das contas você acaba participando meio próximo ali e tal. Então foi muito legal. Assim, foram grandes projetos. Então não tenho só alegria de ter estado lá. Você lembra que era legal? Foi tipo foda. Eu trabalhei muito com banco, né? Empresa de cartão de crédito. Eu vinha dessa área. Eu trabalhei na antiga Visanet, hoje Cielo, né? Mas era Visanet ainda na minha época. Trabalhei em Visanet, clientes nossos, a gente tinha desde TAM, GM, Vale, Sangoban, Natura, Banco Votorantim, Sodexo, todos eram clientes da empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava na HP na época, né? Na HP? Lá eu fiquei 12 anos. Então, eram grandes clientes. É gostoso você trabalhar com empresa grande. Você aprende muito. É tudo muito organizadinho, os processos são legais, tudo assim, você... Não... Mas eles têm até aquela questão... É legal. Questão de, não sei, o que eu vejo muito assim empresa grande tem aquela empresa que tem todos os processos mais alemães possíveis. Exato. Tudo certinho, bonitinho, e tem aquela de projeto. Que para a coisa andar é um projeto para fazer a coisa andar aqui, outro projetinho aqui. Projeto para fazer projeto. Projeto para fazer projeto. Isso. Os dois tipos de empresa grande que eu conheço. Agora você imagina o nível do conflito quando eu saí desse cenário, vivendo em aeroporto, não sei o quê, e vou para obra. Cara, é outro universo. Foi assim, foi bem legal. De certo modo foi legal porque assim, descomprimiu de uma vez, sabe? Descomprimiu de uma vez. Aí depois veio a questão de, e se eu pegar um pouco daquilo e botar um pouco pra cá? E aí você vem trazendo. Mas o comecinho foi diferente. E ainda peguei a pandemia na sequência, né? Putz, verdade. E veio a pandemia na sequência. A pandemia, a construção civil... Pra gente foi excelente. Assim, excelente. É ruim falar isso, mas... Acho que a gente tem que reconhecer o resultado do negócio, mas apesar das perdas, etc., não foi só coisa boa para a construção civil. Custo disparou. Então a gente tinha empreendimentos que estavam rodando, que você tinha um custo desenhado, chegou lá na frente, não foi bem assim. Obras para investidores. Então assim, não foi simples. Teve que lidar com tudo isso. Mas no fim das contas, o custo subiu, mas o preço acabou acompanhando mais tarde, né? Então o pessoal realizou. Mas acho que a melhor coisa disso tudo é que hoje eu trabalho a meio quarteirão de casa. Porra, isso é uma delícia. Então, essas são as pequenas mudanças que vão tornando tudo isso mais leve, essa transição toda. Não, mas, trabalhar lá de casa, nossa, delícia. De fato. Se eu pudesse fazer isso, delícia. A mulher começou a petrar, amor, teve uma reunião. Peraí. Então, não foi isso que eu quis dizer. Mas tá bom. Peraí, o escritório me chamou. Entendeu? É o contrário. Tá em casa, ela fala assim, você tá fazendo o quê? Vem aqui. Tem isso também. Não, mas cara, só coisa boa, você ficar próximo dos filhos também, que era a minha dificuldade lá atrás, né, de ficar muito tempo longe. Super legal. E agora, como é que tá a molecada? Mercado? Não, molecada. A molecada tá super bem.
Tá super bem. Voando. Estão crescendo. 13, 10 e 5. Nossa senhora. Então, e um cachorro. Não, Afinal, o cachorro nunca é tão fácil que não possa, né? piorar. Mas não, tá super legal, molecada. E é gostoso, porque eles estudam próximo de casa, a gente pode ir a pé, e vai e volta. Minha esposa tem um coworking perto de casa, vai de bicicleta. Pô, daí é tranquilo. Por isso que eu falo, a gente atacar, esse é o público que a gente quer atacar na nossa região. Então eu não preciso mais ficar na cidade, eu posso ficar no bairro. Se eu gero uma conexão com esse público, não, é super legal. A gente vai entregar um prédio agora, entregar não, minto, estamos começando. É na rua de trás de casa. Então abre a janela, eu consigo ver a obra ali atrás. Assim. Então você já vê se o pedreiro tá fazendo cagada lá. Na lata. Não vai ter. E na hora que sair do chão vai ficar mais fácil de acompanhar ainda. Acho que vou colocar uma câmera lá, fazer um stop motion. Você não fez um time-lapse? Botou a câmera pra fazer um time-lapse? Eu fiz 2 lajes de subsolo. E tava bem no alto, tava fazendo a laje do 3º subsolo. Então eu peguei de cima, ficou super legal. Depois eu quero tá ver. no nosso Instagram até hoje. Vou dar uma olhada lá. Tá. Pô, legal. Super legal. Esse time-lapse de obra eu adoro. Não, é super legal. Eu queria fazer da subida, né? Sempre quis fazer. Mas, assim, é a preocupação pequena que eu sei que ninguém vai mexer, ninguém vai ajustar a câmera, ver se a energia tá ligada para acompanhar. Então a gente não conseguiu, mas faremos, né? Faremos. Se pegar um dia, todo dia bate uma foto na mesma posição. Então. Um cara para fazer. Mas a gente chega lá, eu vou conseguir. Põe na verba de marketing. Mas é isso, né? No final das contas é isso. De fato. Hoje tem muita coisa que a gente fala, põe na verba de marketing porque são iniciativas que vendem. Até questões de ESG. Então, a ESG você está colocando... Não, alguma coisa você consegue, mas não tudo. Mas tem uma coisinha ou outra que você até consegue. O meu não, o meu é tudo P&D. Então, pra gente dá. ESG é um negócio delicado, né? Até que ponto o custo justifica o esforço? Óbvio, tem questões de ESG que não são discutíveis. Você tem que fazer, você tem que cuidar do social, dos seus funcionários. Governança. Governança você tem, porque senão o negócio também não prospera. Porque todo mundo fala ESG, aí esquece que a sigla é E de Environment, S de Social, G de Governance. Só que o Governance é o principal. Tem que ter. Então, o social e o Governance tem que ter. A gente tem uma preocupação com o social de cuidar do vizinho da obra. Não cuidar, ir lá, dar bom dia todo dia, abraçar o cara, não. Mas cuidar que você não vai ter um dano. Se tiver o dano, reparar, sabe? Sim. Pode quebrar uma telha e estragar alguma coisa. Essa preocupação que a gente considera social. O pessoal tá animado aí. Eles gostam de atrapalhar os podcasts. E agora, a questão do meio ambiente, essa é delicada. Até onde você consegue chegar. Então, uma coisa que a gente consegue fazer é investir na sustentabilidade pro futuro do prédio, não para a obra. Sim. Manutenção dele. Muitas pessoas não levam em conta que o custo de manutenção do prédio ao longo, sei lá, de 50 anos, ele supera em 3, 4 vezes o custo de construir, se não for mais. 80% no mínimo. 80% no mínimo. 5 vezes. Assim, se você for parar para olhar só isso, se tiver alguma iniciativa que você possa implementar no condomínio que vai salvar lá na frente, faça. Baixar custo. No nosso edifício comercial, onde está nosso escritório hoje, o HR Bastos, eu tenho irrigação automatizada. Você olha e fala, não, mas você economiza água. Você economiza água, você economiza mão de obra, sim, porque não precisa ter alguém regando. Né? E é um trabalho que não agrega. Sim. Sabe, atravessar a mangueira no hall lá, molhar tudo. Então, irrigação automatizada, desde os carregadores de carro elétrico, isso é ventilação cruzada para você economizar com a parte de carro elétrico, você passou por esse problema dos carregadores com bombeiro? Não, porque, por sorte, eu acho. Hoje, os nossos prédios, todas as vagas estão preparadas para carro elétrico. Já projetos de 3 anos atrás. O prédio já nasceu assim, só que a gente não entregou ainda. Entendi. Então a preocupação ela vai vir daqui a pouco, mas hoje já tem maneira de remediar essa situação, desde o equipamento de extinção próprio, sensores, né, etc. Sim. Então, mas todos os prédios hoje, todas as vagas... Pô, legal. Todas, não tem como ser diferente. E a gente pensou muito no assunto, não foi simplesmente coloca uma tomada em cada vaga, ou
Coloca uma tomada ligada no relógio do cara para facilitar a medição. Então, o revés de você fazer isso. Porque se você pôr na tomada dele, 100% das vagas podem carregar simultaneamente. Tá no relógio dele, certo? Ninguém vai impedir ele de fazer isso. E como fica a entrada do prédio? Você tem que colocar uma cabine... Entendi. Tem que colocar uma cabine... carregar tudo de uma vez só, puta, o potencial que você tem que ter. Exato. Então, hoje, se remedia isso de outras maneiras. Você tem que colocar um carregador inteligente, integrado via rede, para que eles se balanceiem, né? Então, ele vai baixar... Caramba, a gente optou por fazer um negócio diferente. A gente faz a gestão na área comum. Tá. Então, eu trabalho com um fator de concorrência que de partida vai ser para baixo de 50%. E se superar, existe uma inteligência que arma e desarma os quadros alternadamente. Até que eu caia abaixo de 50%. Então fica muito mais fácil de eu desenhar isso. Então essa inteligência já vai entregue com o prédio. Não, é só de gasto. Do que você me falou, só de gasto que você vai ter economia de cabeamento? Tudo. Nossa. E eu como incorporador, construtor, eu não entrego cabeado a tomada dele. Por quê? Porque tem o cara que vai colocar um carregador rápido, um lento. Então eu desonero, não inicio com uma infra já sucateada, porque não atende a demanda do cara, né? Então, se ele não tem demanda no prédio, colocar um carregador mais rápido, trifásico, dá para ajustar, porque tem um medidorzinho lá que regula, e existe um computador que junta tudo isso e dá para o condomínio. Isso aqui foi o que gastou. Então, foi pensado, sabe? A gente tem essa preocupação. Pô, legal, não sabia disso daí não. Então tem inúmeras maneiras de fazer cada coisa, né? Ah, sim. Acho que essa é a vantagem de vir de tecnologia. A gente está calejado já com quebrar a cabeça com algumas coisas diferentes. Acho que o bom do cara que vem de tecnologia é essa facilidade que ele tem, tanto de achar informação, saber analisar essa informação que vem e tal, e ver se aquela tecnologia, aquela ferramenta vai ajudar ou não. Sim. Isso já vem mais calejado, cara, de tecnologia. É o dia a dia. A tecnologia anda muito rápido, você se atualiza todo mês. Sim. Então, assim, se você para. Você está fora do mercado. Então você se habitua a estudar o tempo todo. Eu digo que eu não gosto de estudar. Eu fiz feio, eu sou traumatizado com questão de estudo. Todo mundo fez feio. Eu realmente não gosto, mas eu adoro aprender. E para quem gosta de aprender, tecnologia é um prato cheio, porque você vai ter que aprender constantemente. Constantemente você vai aprender, ou tá fora. Essa cultura veio junto comigo, ela tá em mim. Então, assim, mesmo trabalhando numa área que historicamente evolui pouco. É que eu não vejo que ela evolui pouco. É que eu entendo que é o seguinte, o resultado da mudança, ela leva mais tempo para acontecer. Então, como o resultado da mudança que você faz leva mais tempo, a minha análise, a minha próxima decisão, ela leva mais tempo. É fato. Então, mas a sensação é que não muda. E a sensação que não muda. Mas, na verdade, se eu pegar uma alvenaria feita lá em 2012, 2013, 2014, 2015, ela é muito diferente do que ela é feita hoje. Sim. 10 anos depois. Fato. Ela mudou muito. A forma de sentar, não muito, mas assim, as juntas, como eu trabalho as juntas, como eu organizo o bloco, como eu monto a paginação, como eu faço as instalações, ela alterou muito. Em 10 anos, você consegue ter consegue ver que mudou. Consegue ver que mudou. Sim. Só que diferente, sei lá, na época nossa era HP 48. 48G, depois. Hoje deve estar. Hoje o cara pega um celular. Ele pergunta pro chat GPT. No chat GPT. no celular. Sim. O GPT do celular, então... Mudou. Mas essa maneira de olhar, de se sentir incomodado constantemente, falar assim, mas por que assim? Por que não daquele outro jeito? Por que não fazer um pouquinho diferente? Por que não ajustar aquele... Isso é legal e é uma herança da remenda da tecnologia. E tem ajudado a gente mudar um pouco a cara dos nossos projetos. Eu acho que só a escala da construção civil, ela de tempo é diferente. É diferente. Eu tive que reacostumar com os tempos de projeto. Qual que é o ciclo de vida de projeto? 4 anos. Mas Em TI você falava de semana, quando não dia.
né, colocar para rodar e fazer, ajustar, e tá, tudo muito rápido. Existem projetos grandes, Sim. mas a maioria realmente são projetos de curto e curtíssimo prazo. Só 6 meses, 1 ano, você tá tudo rodando bonitinho. Um projeto, 1 ano, não é nada. Mesmo porque em 6 meses você não fez, mudou a tecnologia. Nasceu morto. E na construção civil, o que a gente tentou é quebrar essa questão do prédio nascer obsoleto. Não precisa nascer obsoleto. São poucas coisas que você consegue fazer. Não precisa nem implementar, mas é preparar. Então, o apartamento, além da... A gente coloca, por exemplo, tubulação seca para automação residencial. Então, você quer colocar sua persiana elétrica, tem um caninho lá. Então, você não vai ter que quebrar a parede ou ficar colocando atuador de cortina com bateria, né? Que tem que carregar, não é? Assim, preparação, quadro para receber o central de automação, tudo isso. Então, isso que eu falo. É legal. E qualquer área acomoda esse tipo de pensamento. A verdade é essa. Área industrial, agro, qualquer área acomoda. Qualquer área acomoda. Então, construção, alimentação, varejo. Eu saí de TI, mas TI não saiu de mim. Mas isso acontece. Isso tem que acontecer. Você tem que... E assim, quanto mais... Eu vejo assim, os melhores profissionais do mercado, de todos os mercados que eu vejo, é o cara que hoje ele tem mais de uma... Não é que é mais uma formação, mas mais de uma área de conhecimento. Competências diferentes. Ele vai agregando, ele vai conseguindo se sair melhor. Sim. Do que o cara que é muito, muito, muito especialista. Tudo bem, ele vai chegar num ponto, mas ele não vai conseguir olhar o todo. E ele não vai ter aquela visão mais holística. Se eu vier... Eu preciso vir aqui, mas se eu vier aqui, o meu resultado final é melhor. É isso aí. E ainda que ele tenha, ele não vai conseguir acompanhar as decisões em cada pedacinho do segmento. Mais cedo a gente falava sobre a questão do escritório, se o meu sócio vinha... Eu falei, não, o cara não vem porque ele não se envolve. Ele sabe o que está acontecendo na obra, ele acompanha, ele informa o nosso comprador, mas ele não se envolve. Por quê? Porque ele tem Então a gente hoje tem uma equipe muito multidisciplinar, até na nossa sociedade, né? Sim. Então temos o meu pai, o administrador, temos o João, um cara de comunicação, marketing, faz parte comercial. Temos o Pedro, arquiteto, responsável técnico, uma vivência enorme e tal. E eu como engenheiro elétrico. Né, de telecom, né, minha especialidade, né? Então, assim, é muito multidisciplinar. Então, a hora que a gente senta para olhar um determinado cenário, e é legal que todas as empresas formem. Sim. Não vou pegar só engenheiro civil. Tem engenheiros... Tem civil, tem tudo lá. Tem outros, a gente tem estagiários em obra que são de arquitetura. São pessoas buscando o conhecimento de obra. E eu, valorizei pra caramba. Falei, não, venha. Não, eu, assim, engenheiro, mecânico, fiz engenharia mecânica, depois fui lá fazer arquitetura. E meu mestrado é na habitação, em construção, execução. É isso, cara. E assim vai. Você multiplicar suas competências. E porque nas competências da empresa como um todo, né? Então, você tem pessoas com focos diferentes. Né? O meu MBA não tinha nada a ver. Meu MBA é gestão de equipe comercial. Entendeu? Aí você, vai juntando. E essas competências são importantes a gente ter. Então tem toda essa... Eu acho que isso a gente só tem a ganhar. Só ganhar. É muito legal. Por isso que eu falo que é leve. A transição tem sido leve. Né? E a gente traz tudo isso pro meu pai, que é um cara mais conservador, mas que levava a empresa assim, tudo no detalhe assim, não passava nada, não passa um imposto sem uma retenção certa, numa nota, não passa. Então R$1 fora no caixa, sabe? Aquela coisa sempre foi. Então a gente vai se complementando. Uma coisa que eu acho legal, engraçada da nossa história, depois vamos descobrir que o Pedro e o João a mãe deles é prima da minha. Pois é, são primos. São primos ainda por cima. Nós somos empresas primas, pronto. Tá vendo? Mundo pequeno. Sim. Por isso que a gente tenta fazer direito. Porque é assim, é o único jeito de fazer. E o paizão que eu tô com saudade de bater papo com ele. Você tem que combinar um dia de trazer ele lá pra City lá. Também, ou eu vou dar um Não, mas vamos. Se tiver feijoada, vamos. A feijoada é fácil. Essa é o mais fácil. Comida é fácil. Mas quero ir sim. Já falei. Quero levar alguém da equipe também, pro pessoal conhecer, entender que não é só um bloco. Sim. Às vezes o pessoal não consegue ter essa visão do quanto tem de engenharia empregada, como executar do jeito certo tem importância. Sim.
e vocês sabem dessa aula direitinho, a gente vai Não, arrastar a vamos turma. combinar, traz a turma. Se for qualquer coisa, eu também vou lá e ajudo também em treinamento. Não, a gente leva, tem feijoada. Tá bom? Fechado. Precisamos combinar um jogo, de assistir um jogo agora. Faz anos que eu não consigo. Vamos pegar um adversário bem fraco, a gente Boa. vai... Eu tenho sorte contra o assim não Fluminense. vou me tirar de pé frio, pelo menos. Eu tenho sorte contra o Fluminense. Então- Nunca vi. O Corinthians nunca perdeu quando foi jogar Então pronto. Fluminense. Na hora que abrir a gente já compra. É. Tá bom? Tá falado. Paulo, só avisar aí o pessoal, lembrar de curtir, compartilhar, comenta aí no final. Para saber se você chegou no final desse vídeo, comenta aí. City Hope Ribeiro, empresas primas. Tá bom? Paulão, o microfone é seu pro final e agradecer mais uma vez aí a Valeu, Constant. parceria. Cara, o pessoal do Cienge me perguntou lá, a gente fez um papinho, eles falaram assim, resume esse evento aqui numa palavra. Eu falei, pô, conexão. Então não tem nem o que discutir, acho que, né? Então assim, esse é um evento muito legal. É legal ver a City tão engajada, seja com a Casa Cerâmica, já há quantos anos? A 4, cerâmica? 5 anos? Não, Mais? vai. Sempre. Não sei, desde sempre. Então assim, é que eu tô há pouco tempo na área, eu posso julgar errado, mas é legal ver vocês envolvidos porque a gente sabe que o que sai daqui rende frutos aí por muito tempo. E a gente está aqui pela mesma razão. Sim. Então, obrigado pela parceria de tanto tempo. A gente não precisa mais orçar, é só ligar para vocês. A gente sempre se acerta, sempre entregando no prazo, com qualidade. Putz, é até fácil. Fala. Não é perfeito, mas a gente só tenta trazer. obra. A gente tenta jogar limpo com todo mundo. Sim. Com transparência. Essa é a facilidade. Essa é a facilidade que acho que a gente busca com qualquer cliente, qualquer fornecedor, qualquer pessoa ou empresa que estabeleça uma parceria com a gente. Transparência está lá nos nossos valores da empresa, transparência está essa informação, porque a gente realmente acredita que é base para o resto caminhar. Então, quanto mais você segura informação, pior é. Todo mundo acha que você está tentando enganar ele. O fato é isso. Exato. Não, no final se não é você assim que joga funciona. limpo e... Não é à toa que a gente está há 30 anos, tem investidores que entraram há 30 anos com a gente, estão lá recorrentemente em cada empreendimento. Legal. O cara começou com um quarto de e hoje lá tem 4, 5, 6 apartamentos já alugados. Legal. Então, por conta disso. Então, acho que é um reflexo. Isso aqui é um reflexo de tudo que a gente faz lá. Beleza. Obrigado mais uma vez. Valeu, Constant. Vamos ver se a gente toma uma daí. Boa feira para vocês aí. Valeu, obrigado.